Gostaríamos hoje então de falar da Igreja dos Mártires. E desde o primeiro momento eu gostaria de recordar que a Igreja dos Mártires não é uma igreja de 2000 anos atrás. É uma igreja hoje. Pouca gente sabe, mas no século XX, atenção, preste atenção nessa informação, no século XX morreram mais cristãos martirizados por causa da fé do que em todos os 2000 anos de história da igreja. Se você juntar os mártires dos primeiros séculos, os mártires de 2.900 anos de igreja, não dá o número de mártires do século XX. Agora, isso você nunca ouviu, não é verdade? Por quê? Porque os cristãos, durante o século XX, foram perseguidos sistematicamente, sobretudo pelos governos marxistas. Morreram milhares de mártires na Espanha, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, gente era assassinada por ser cristão. Morreram mártires cristãos na Rússia, perseguidos pelos comunistas, na Europa do Leste. Mas estou falando de milhares e milhares. E se você juntar tudo, chega à casa dos milhões. Tá? Nós estamos falando de milhões de pessoas que foram sistematicamente exterminadas. Mas o marxismo não foi a única causa que perseguiu. Também o nazismo matou. Chegou à casa de milhões também. Não foram só 6 milhões de judeus que foram martirizados por Hitler, mas também inúmeros cristãos, por serem cristãos, foram martirizados. E também, nos últimos tempos, a perseguição que os cristãos sofrem por causa dos muçulmanos nos países muçulmanos. Você junta isso e nós temos aí alguns milhões de mártires. No século XX que eu estou dizendo. Agora, só o fato de vocês não terem nunca ouvido falar disto já diz alguma coisa, que alguma coisa vai mal na nossa sociedade e, portanto, também na nossa igreja, porque tornou-se uma igreja que, embora tenha muitos mártires, portanto, exemplo de coragem por amor a Cristo, tornou-se uma igreja que agora é refém da mídia mundial. Então vocês vejam, por exemplo, quando o Papa Bento XVI beatificou, os vários mártires da Revolução Espanhola, da Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil Espanhola, para quem não sabe, foi uma guerra em que os marxistas sistematicamente começaram a perseguir os cristãos. A tal ponto que toda uma parte da Espanha não se conseguia achar um padre, porque estavam todos ou mortos ou escondidos. Porque pelo fato de ser padre, seriam mortos. Isso no século XX. Agora, no século XXI, a coisa continua. Não acabou, não. Agora, nesse momento, enquanto nós falamos, existem centenas de cristãos presos pelo simples crime de terem sido cristãos. E não somente, tem gente presa pelo crime de obedecer ao Papa, de ser católico. Na China, tem bispos, padres, leigos, pais de famílias, mães de família, jovens, religiosos, religiosas, que estão nas prisões
nos campos de trabalho forçado, agora, nesse momento, você aqui sentado, sombra e água fresca, tem cristãos agora, neste momento, que cometeram um crime. Obedecem ao Papa. E estão em campos de trabalho forçados, em celas solitárias, sendo perseguidos, na clandestinidade. Então vejam que a gente tem essa coisa de que a Igreja dos Mártires é uma igreja que aconteceu 2000 anos atrás, né? A Era dos Mártires é hoje, gente. Nós vamos estudar a Era dos Mártires de 2000 anos atrás, para nós vermos o espírito que deveria existir hoje, 2000 anos depois. Estão entendendo? Então, é muito importante espiritualmente isso que nós vamos agora estudar. Também porque nós não sabemos o nosso futuro. Não estou pondo medo em ninguém, mas pode acontecer que Nosso Senhor nos deu o dom do martírio. Vocês sabem que o martírio é um dom. É um carisma, é um dom do Espírito Santo. Ninguém é mártir por força própria. Ninguém de nós é mártir porque é corajoso. Porque os santos padres nos recordam que aqueles que se ofereceram para ser mártir, né, que quiseram morrer, etc e tal, e foram lá, se apresentaram para as autoridades porque queriam morrer, na hora fraquejaram e traíram a fé. Por quê? Porque isso não é uma coisa que você faz por conta sua. Ser mártir não é uma coisa que você faz porque você tem força. Ser mártir é algo que Deus faz em você, porque Deus dá a você o dom espiritual, sobrenatural, de resistir até a morte e testemunhar. Então, mártires quer dizer mártiros quer dizer testemunha em grego, tá? Você, como testemunha a sua fé até o fim. Você professa a sua fé até o fim, mesmo que isso lhe custe. Tá? Agora veja que nós, do Ocidente, eu não sei se nós estamos muito preparados para ser mártires. Por quê? Porque nós estamos corroídos por dentro por um relativismo. A gente, não, tanto faz, né? Alguém encosta uma pistola na sua cabeça e diz, negue Jesus. Aí você cruza o dedo assim e diz, nego. Tá vendo? Não valeu, não valeu, não valeu. Pronto, entendeu? Ou então, você vai e nega e depois se confessa, né? Se arrepende, porque Deus é misericordioso. Entenderam como é que a gente pensa? Quem de nós daria a vida simplesmente para não negar a Jesus Cristo com uma palavra, com um gesto? Então, nós gostaríamos de ler algumas coisas dos padres apostólicos. Gostaria de ler a carta de Santo Inácio aos Romanos, para nós vermos o espírito que está por trás do martírio. Mas antes de ler a carta aos Romanos, eu gostaria de ler um relato de martírio, que é o relato de martírio de São Policarpo de Esmirna. São Policarpo de Esmirna, vocês sabem, era bispo de Esmirna e ele tinha conhecido o apóstolo São João, tá? Conheceu o apóstolo João e morreu já com bastante idade. Ele, no seu martírio, foi exemplar. Então, eu irei ler, está no volume dos Padres Apostólicos, publicado pela Paulus. Segundo Tertuliano, São Policarpo teria sido ordenado bispo pelas mãos do próprio apóstolo São João, né?
E Santo Irineu nos recorda que Policarpo viajou a Roma para discutir em 155 com o Papa Aniceto a questão da data da Páscoa. Não sei se vocês se lembram que nós, quando falamos na formação a respeito da data da Páscoa, que havia um grupo de cristãos que celebrava a Páscoa no 14 Nissan, né? Que eram chamados os Quatordecimanos. E então eles foram decidir com relação à data da Páscoa. Bom, eu quero ler para vocês então um pouco o relato do martírio de Policarpo. Ele diz assim: o diabo maquinava muitas coisas contra eles, contra os cristãos. Graças a Deus, porém, não prevaleceu contra nenhum deles. E assim ele vai relatando o martírio de vários, até chegar finalmente a Policarpo. Policarpo foi a um lugar, numa sexta-feira, pela hora da ceia. Guardas e cavaleiros armados, como de costume, tomaram consigo o escravo e partiram. É um escravo que teria traído o lugar onde Policarpo se encontrava escondido, né? Um pouco semelhante com a questão de Judas, né? Como se estivessem perseguindo um bandido. Chegando pela noite, encontraram-no deitado num pequeno quarto do piso superior. Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, mas não quis e disse: seja feita a vontade de Deus. São Policarpo, não é? Ouvindo que tinham chegado, ele desceu e conversou com eles, que ficaram espantados com a sua idade veneranda, com a sua calma e com tanta preocupação por capturar um homem tão velho. Ele imediatamente mandou que lhes desse de comer e beber à vontade e pediu que lhe concedesse 1 hora para rezar tranquilamente. Vejam, essa atitude de São Policarpo de rezar antes de ir para o martírio, ela não é uma atitude isolada. Isso aconteceu no próprio século XX. Quando no século XX os marxistas, os comunistas chegaram em Moscou e foram prender o patriarca, o velho patriarca de Moscou, cristão ortodoxo. O patriarca, então, antes de ser levado preso, eles perguntaram se ele precisava de alguma coisa, foram delicados com ele até. Ele disse: olha, me concedam a alegria de celebrar pela última vez a divina liturgia. A missa, né? É como os orientais chamam a missa. Eles não dizem Santa Missa, eles dizem divina liturgia. Com a certeza de que por este santo sacrifício o mundo será salvo. Olha só o velho. Os comunistas destruindo as igrejas. Chegaram a colocar várias igrejas abaixo mesmo, de destruir a igreja, igrejas históricas, famosas, no Kremlin. Colocaram abaixo para construir um ginásio de esportes, piscina, né? Colocaram padres na prisão, levando o povo para os campos de concentração. Centenas e centenas de cristãos sendo levados para os campos de concentração, para os gulag na Sibéria, campos de trabalho forçado, etc, etc. E o velho patriarca, diante desta visão humanamente desesperadora, pede: me deixe celebrar a divina liturgia, porque com este santo sacrifício o mundo será salvo. O mundo estava acabando, o mundo estava desmoronando, e ele sabia que na missa ele estava celebrando o sacrifício de Cristo no Calvário, e com aquele sacrifício o mundo estava sendo salvo. Minhas senhoras, meus senhores, chama-se fé. Já ouviu falar de fé? Bem-vindos à igreja. Então São Policarpo, antes de ir como mártir, pede para rezar. Imitando São Policarpo, o velho patriarca de Moscou, preso pelos comunistas, também
pede para rezar. E lhe concederam. Então ele, de pé, começou a rezar, tão repleto de graça de Deus, que por 2 horas ninguém pôde interrompê-lo. E os que o ouviam ficaram espantados, e muitos se arrependeram de ter vindo prender um velho tão santo. Quando por fim terminou de rezar, lembrou-se de todos aqueles que tinha conhecido, pequenos e grandes, ilustres e obscuros, e de toda a Igreja Católica espalhada por toda a terra. Chegando a hora de partir, fizeram-no montar sobre um jumento e o levaram para a cidade. Era o dia do grande sábado. Herodes, o chefe da polícia, e seu pai Nicetas foram até ele. Fizeram-no subir ao seu carro e, sentando-se ao seu lado, procuraram persuadi-lo, dizendo: que mal há de dizer que César é Senhor, oferecer sacrifícios e fazer tudo mais para salvar-se? Olha só. O que é que eles queriam que ele fizesse? Que ele fizesse um despacho, entendeu? Um sacrifício pagão, um despacho. Olha, faz o seguinte, você faz esse despacho aqui, diz que César é Senhor e a sua vida está salva. Minha gente, por causa disso os cristãos morriam. E hoje, padres e freiras se abraçam com pais de santo em terreiros e em igrejas, participando de sacrifícios pagãos, porque nós somos ecumênicos. Ora, me diga o que é isso? Isto, minha gente, é rir do sangue dos mártires. Isto que esse povo maluco de igreja progressista está fazendo é rir do sangue dos mártires. O Papa não aprova isso. Os bispos que estão unidos ao Papa não aprovam isso. E graças a Deus são a maioria dos bispos do mundo. E no entanto, gente na igreja do Brasil, com essa bobagem de macroecumenismo, se pintam de pajé, se vestem de mãe de santo. No encontro intereclesial das comunidades eclesiais de base, com muita frequência, pais de santo vão lá na frente para abençoar. Chegou-se ao absurdo, gente, do sujeito lá que estava liderando o encontro das SEBs, encontro nacional das SEBs, chamar lá na frente os bispos que estavam presentes, os pais de santos, pastores, etc e tal, e diz assim: agora que os nossos líderes estão aqui, eles vão nos abençoar. Nós chegamos ao absurdo de pais de santo irem à Assembleia dos Bispos em Itaici e querer fazer uma oração sobre os bispos. E ninguém detém esses malucos. Os bispos que não estão de acordo ficam todos calados com medo de serem chamados de radicais. Mas eu me digo, nós queremos ser a mesma igreja dos mártires? Então você escolha. Ou você leva a sério o sacrifício deles, ou você os chama imediatamente de idiotas, ridículos e tolos, que derramaram sangue inutilmente, porque não precisava nada disso, era só fazer macroecumenismo com o Império Romano. Tá bom? Era só dizer, não tem problema, oferece aí, faz um despachozinho, rapaz. Hã? Quer que custa uma pipoquinha, um despacho, um charuto, uma pinguinha, uma galinha preta e uma farofa. Isso não é nada. Vamos ser abertos.
que é que está acontecendo conosco. Nós não podemos continuar rindo do sangue dos mártires desse jeito. Então aqui estão o policial, o delegado de polícia lá da época, né? Falando, o chefe da polícia falando com São Policarpo, dizendo que, escuta, custa nada. Oferece um sacrifício a César. Tudo isso vai salvar você. De início, Policarpo nada respondeu. Como insistissem, ele falou: não farei o que vós estáis me aconselhando. Não conseguindo persuadi-lo, lançaram-lhe todo tipo de injúrias e o fizeram descer do carro tão apressadamente que ele se feriu na parte da frente da perna. Sem se voltar, como se nada houvesse acontecido, ele caminhou alegremente em direção ao estádio. Aí, o tumulto era tão grande que ninguém conseguia escutar ninguém. Quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz dizendo: sê forte, Policarpo, sê homem. Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz. Finalmente o fizeram entrar, e quando souberam que Policarpo fora preso, levantou-se grande tumulto. Levado até o procônsul, esse lhe perguntou se ele era Policarpo. Respondeu que sim, e o procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo: pensa na tua idade e tudo mais que se costuma dizer, como: jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar e diz: abaixo os ateus, porque os cristãos eram chamados de ateus, né? Que eles perguntavam: cadê o Deus de vocês? O Deus era invisível. Então vocês são ateus, vocês não têm Deus. Aí o que aconteceu? Policarpo, contudo, olhava severamente para a multidão de pagãos cruéis no estádio e fez um gesto para ela com a mão, suspirou, elevou os olhos e disse: abaixo os ateus. Mostrou para os pagãos, disse: os ateus são eles lá, abaixo os ateus. O chefe da polícia insistia: jura e eu te liberto, amaldiçoa Cristo. E Policarpo respondeu. Olha a resposta desse velho: eu o sirvo a Jesus, não é? Há 86 anos, e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Ele continuava a insistir, dizendo: jura pela fortuna de César. E Policarpo respondeu: se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem eu sou, escuta claramente. Eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me um dia e escuta. Se você quiser se converter, eu estou aqui. Mas não queira que eu deixe de ser cristão. Entendeu? Se você está com alguma dúvida, ainda acha, não está sabendo o que é que eu sou cristão, rapaz. Tá? E se você, por acaso, quiser ser cristão, eu estou disposto a converter você. Eu te ensino a doutrina. Quer catequese? É de graça. O procônsul respondeu: convence o povo. Policarpo então replicou: a ti eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com o respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles. E o procônsul disse: eu tenho feras e te entregarei a elas se não mudares de ideia. E ele disse: pode chamá-las. Para nós é impossível mudar de ideia.
a fim de passar do melhor para o pior. Mas é bom mudar para passar do mal à justiça. E o procônsul insistiu: já que desprezas as feras, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia. Policarpo respondeu-lhe: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e pouco depois se apaga, porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado aos ímpios. Mas, por que tardar? Vai e faze o que queres. Dizendo isso e tantas outras coisas, ele permanecia cheio da força e da alegria, e o seu rosto estava repleto de graça. Ele não só não se deixou abater pelas ameaças que lhe eram dirigidas, mas o próprio procônsul ficou estupefato e mandou seu arauto ao meio do estádio para anunciar 3 vezes: Policarpo se declarou cristão. A essas palavras do arauto, toda a multidão de pagãos e de judeus, moradores de Esmirna, com furor incontido, começou a gritar: eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses. É ele que ensina muita gente a não sacrificar e a não adorar. Dizendo isso, gritavam e pediam ao asiarca Filipe que lançasse um leão contra Policarpo. Esse respondeu que não lhe era lícito, pois os combates de feras já tinham terminado. Então, unânimes, se puseram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. Devia cumprir-se a visão que lhe fora mostrada. Enquanto rezava, ele tinha visto o travesseiro pegando fogo e dissera profeticamente aos fiéis que estavam com ele: devo ser queimado vivo. Então as coisas caminharam rapidamente, mais depressa do que dizê-las. Imediatamente a multidão começou a recolher lenha e feixes tirados das oficinas e das termas, sobretudo os judeus, se deram a isso com mais zelo, segundo o costume deles. Quando a pira ficou pronta, o próprio Policarpo se despiu, desamarrou o cinto e ele mesmo tirou o calçado. Ele nunca fizera isso antes, porque sempre cada um dos fiéis se apressava a ser o primeiro a tocar-lhe o corpo, mesmo antes do martírio. Ele já fora constantemente venerado por sua santidade de vida. Imediatamente colocaram em torno dele o material preparado para a pira. Como queriam queimá-lo, ele disse: deixai-me assim. Aquele que me concede força para suportar o fogo, dar-me a força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção de vossos pregos. Então não o pregaram, mas o amarraram. Com as mãos amarradas atrás das costas, ele parecia um cordeiro escolhido de grande rebanho para o sacrifício, holocausto agradável preparado para Deus. Erguendo os olhos ao céu, disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho Jesus Cristo, amado e bendito, Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes e de toda a criação e de toda a geração dos justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo. Veja, ele não está rezando para ser livrado, ser livre do martírio. Ele está louvando a Deus, ele está agradecendo, ele está fazendo uma eucaristia, ação de graças. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice do teu Cristo para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles possa eu hoje ser admitido à tua presença como sacrifício gordo e agradável, como tu preparastes e manifestaste de antemão e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso, e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada glória a ti, com ele e o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. Quando ele ergueu o seu amém e terminou sua oração, os homens da pira acenderam o fogo. Grande chama brilhou e nós vimos o prodígio. Nós a quem foi dado ver e que fomos preservados para anunciar esses acontecimentos a outros.
O fogo fez uma espécie de abóbada, como vela de navio inflamado pelo vento, e envolveu como parede o corpo do mártir. Ele estava no meio, não como carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso ou a outro aroma precioso. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com o punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. Entre esses, o admirável mártir Policarpo, que foi em nossos dias mestre apostólico e profético, bispo da Igreja Católica de Esmirna. Toda palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. Vejam, o relato do martírio de São Policarpo é evidente que ele é, digamos, escrito com emoção e talvez com um pouco de exagero em algumas expressões. Mas o que importa aqui não é, vejam, a gente ficar se debatendo, mas será que é verdadeiro todo detalhe que está aqui? Nós não sabemos, porque o relato não é exatamente da mesma época do martírio dele, é um pouco depois. Então pode ser que com o passar do tempo tenham sido acrescentadas coisas, tá? Mas não é isso que importa. O que importa é que nesse relato está expressa a fé da igreja, está expresso o espírito dos mártires. Então, eu estou relatando um pouco um processo de martírio para vocês verem como esse povo era corajoso. Uma coragem tão corajoso que é quase incrível. Tão corajoso que só pode ser dom de Deus. Tão corajoso que não pode ser simplesmente coragem humana. Tão corajoso que nos faz dizer que o martírio só pode ser para aqueles que foram escolhidos e não para aqueles que se oferecem. Santo Inácio de Antioquia, vocês sabem também, ele morreu mártir. Mas aí vamos agora ler a carta aos Romanos, onde Santo Inácio fala para a comunidade dos romanos. E aí nós temos já um testemunho mais seguro na história. Porque esse relato de Policarpo, nós temos detalhes aí que nós não sabemos se são históricos verdadeiros. Sabemos que ele morreu mártir e foi mais ou menos assim. Agora, entre o mais e o menos, a gente não sabe o que é o mais e o que é o menos. Mas, Santo Inácio de Antioquia, não. A gente tem certeza que essa carta é dele, que é autêntica e que é expressão verdadeira da alma dele, de um mártir real e concreto, de um homem que realmente morreu. E é por isso que Santo Inácio é chamado de o trigo de Deus, porque ele dizia que ia ser triturado pelos dentes das feras como o trigo de Deus. Vejam como existe sempre uma alusão à Eucaristia, né? Policarpo é assado como um pão. Inácio de Antioquia é moído como o trigo. Entenderam? Existe sempre uma alusão à Eucaristia. Por quê? Porque o sacrifício, o santo sacrifício da missa é exatamente o mesmo sacrifício que eles celebraram com o derramamento do sangue deles. O Papa João Paulo II canonizou uns seminaristas passionistas que foram martirizados durante o tempo da Revolução Espanhola pelos comunistas. Eu estava, não me lembro se foi canonização ou foi beatificação, mas eu estava presente na cerimônia e o Papa disse assim na homilia: estes seminaristas que foram trucidados, né? Estes seminaristas celebraram sua primeira missa com o próprio sangue. Você entende isso? Celebraram
sua primeira missa com o seu próprio sangue. É Eucaristia. Eucaristia. É isso que nós celebramos todos os dias. Santo Inácio aos Romanos. Ele inicia com a saudação. Nós recordamos que ele diz que a Igreja de Roma é a igreja que preside no amor e que porta a lei de Cristo. E ele então começa e faz um pedido para os romanos. Acontece o seguinte, ele ouviu falar, vendo todas as outras cartas que Santo Inácio escreveu, ele escreveu no caminho, ele escreveu para as igrejas da Ásia. Mas ele estava indo para Roma para ser martirizado. Então, ele ouviu falar que o pessoal de Roma já estava arranjando um jeito para comprar, subornar lá os funcionários do império, para arranjar um jeito de não ser martirizado, de ele escapar dessa. Mas Inácio já tinha idade. Inácio já era velho. E ele pediu encarecidamente para os romanos que não fizessem isso. Ele diz assim: não desejo que agradeis aos homens, mas que agradeis a Deus, como de fato o fazeis. Eu não teria outra... Olha só, se vocês me fizerem escapar do martírio agora, né? Olha o que ele está dizendo. Eu não teria outra ocasião como essa de alcançar a Deus. E vós, se ficasseis calados, poderíeis assinar uma obra melhor. Se guardasseis o silêncio a meu respeito, eu me tornaria pertencente a Deus. Essa tradução da Paulus está muito mal feita, e não é pouco, infelizmente, porque aqui existe uma expressão belíssima que desapareceu, sumiu a expressão. Ele diz assim: se guardasseis o silêncio a meu respeito, eu me tornaria pertencente a Deus. Misericórdia, de onde é que esses caras traduziram isso? Do grego é que não foi. Porque o grego está claríssimo. Até eu, que não sei grego para ser tradutor, consigo entender esse grego aqui. Ego logos teu. Ou seja, eu me tornaria palavra de Deus. Está entendendo? Se vocês guardarem o silêncio ao meu respeito, eu me tornarei palavra de Deus. Por quê? Porque o martírio é uma palavra, é um testemunho, entendeu? Então vocês fiquem quietos que aí eu falo com o derramamento do meu sangue. Bom, tudo bem. Não desejeis nada para mim, senão ser oferecido em libação a Deus, enquanto ainda existe altar preparado, a fim de que, reunidos em coro no amor, canteis ao Pai por meio de Jesus Cristo, etc, etc. Bom, vejam só. Ele tem verdadeiras expressões aqui que são coisas assim comovedoras. Primeiro ele diz assim: nunca tiveste inveja de ninguém, ensinastes a outros. Quanto a mim, quero que permaneça firme o que ensinastes. Para mim, peçam apenas a força interior. Peçam que eu tenha força para eu conseguir enfrentar o martírio. E exterior, para que eu não só fale, mas também queira. Para que eu não só me diga cristão, mas de fato seja encontrado como tal. Veja que beleza, né? Lá para frente, estou pulando uns pedaços, né? Ele diz assim: deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Olha só, sou trigo de Deus. É ele dizendo isso. Isso aqui não é interpolação, não é nada. Isso aqui é ele falando. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para que me apresente como trigo
puro de Cristo. Ao contrário, olha só o conselho que ele está dando para os romanos. Vocês vão lá no circo, lá onde eles guardam as feras, né? Acariciai as feras para que se tornem minha sepultura, e não deixem nada do meu corpo, para que depois de morto eu não pese a ninguém. Ou seja, para que depois de morto vocês ainda não tenham que me enterrar. Que elas comam tudo. Então eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais o meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Eu não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Olha só. Aqui, Santo Inácio, no ano 100 e alguma coisa, 110, está escrevendo para os romanos e está atestando, e isso é um dos testemunhos históricos mais antigos, de que Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. No ano 110 está dizendo, eu não dou ordens a vocês como Pedro e Paulo dão ordens, que são aqueles que comandam a igreja de vocês, né? Eles eram apóstolos, eu sou um condenado. Eles eram livres, e até agora eu sou um escravo. Contudo, se eu sofro, serei um liberto de Jesus Cristo e ressurgirei nele como pessoa livre. Acorrentado, aprendo agora a não desejar nada. Pulo mais um pedaço, e ele diz assim, possa eu alegrar-me com as feras que me estão sendo preparadas. Desejo que elas sejam rápidas comigo. Acariciá-las-ei, para que elas me devorem logo. E não tenho medo, como tiveram alguns, e não ousaram tocá-las. Se por má vontade elas se recusarem, eu as forçarei. Se o leão não quiser vir me devorar, eu vou forçar o leão a vir acabar comigo. Perdoai-me, eu sei o que me convém. Olha só agora como isso aqui é comovedor. Já é um velho, hein? Longos anos, como bispo, ele diz, agora estou começando a me tornar discípulo. Agora. Fogo e cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamentos de ossos, mutilações de membros, trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. Os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. Meus senhores, minhas senhoras, bem-vindos à Igreja Católica. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa igreja. Para nada me serviriam os encantos do mundo, nem os reinos desse século. Para mim é melhor morrer para Cristo Jesus do que ser rei até os confins da terra. Olha só que beleza. Procuro aquele que morreu por nós. Quero aquele que por nós ressuscitou. Meu parto se aproxima. Perdoai-me, irmãos. Não me impeçais de viver. Não queirais que eu morra. Olha como ele está fazendo um trocadilho. Continuar nessa vida é morrer. Então não me impeçam de viver. Ou seja, não me impeçam de morrer mártir, porque esse é o meu parto. Aí eu vou viver de verdade. A vida é depois, não é agora. Está entendendo? Que não me abandoneis ao mundo, não seduzais com a matéria quem quer pertencer a Deus. Deixai-me receber a luz pura. Quando tiver chegado lá, serei homem. Vejam, está traduzido aqui, serei homem, mas as mulheres não se sintam excluídas.
Porque no grego está escrito assim: anthropos esomai. Serei anthropos. Anthropos não é homem do sexo masculino. Anthropos é ser humano, incluindo homem e mulher. Porque aqui ele não está dizendo, quando eu chegar lá, serei homem no sentido de você macho, eu vou ser um varão, né? Você viril, não é isso que ele está dizendo. Quando eu chegar no céu, eu vou ser um ser humano de verdade. Por quê? Porque a ideia é que nós aqui, por causa do pecado, nós não somos seres humanos de verdade. Nós somos um pedaço de gente. Né? Então ele diz, anthropos esomai. Eu serei um ser humano. Não homem, aner, mas ser humano, anthropos. Então essa ideia de que o céu é a nossa felicidade. Deixai que seja imitador da paixão de meu Deus. Se alguém tem Deus em si mesmo, compreenda o que quero e tenha compaixão de mim. O príncipe desse mundo quer arrebatar-me e corromper o meu pensamento dirigido para Deus. Veja que Santo Inácio aqui, ele está pregando para os outros aquilo que ele mesmo precisa ouvir, tá entendendo? Ele sabe que ele está sendo tentado. Não pensa, ele está demonstrando essa coragem toda, dizendo eu quero morrer, me deixe morrer, etc e tal. Mas nesse parágrafo aqui, você vê claramente que ele está numa luta interior. O príncipe deste mundo quer me arrebatar. Quer dizer, ele está sendo tentado a não morrer. Ele está sendo tentado a não ser martirizado, tá entendendo? Que ninguém dos que aí estão presentes o ajude. Antes, colocai-vos do meu lado, isto é, do lado de Deus. Não tenhais Jesus Cristo na boca, desejando ao mesmo tempo o mundo. Que a inveja não habite em vosso meio. Mesmo se eu estiver junto de vós e vos implorar, vós não vos deveis persuadir. Estão entendendo? Ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo essa carta aqui para dizer para vocês me deixarem morrer mártir. Se eu chegar aí e pedir a vocês, pelo amor de Deus, me livrem, não me atendam. Está entendendo? Esse parágrafo aqui mostra a luta do homem interior. Ele não está tão inteirinho assim, não. A gente fica admirado, né? Dizendo, me deixe morrer, eu vou acariciar as pedras. A gente fica pensando que o cara não está passando por nenhum drama interior. Mas ele é como nós. Se Cristo agonizou no horto, nós também. Então, se eu chegar e implorar, pelo amor de Deus, vocês não me ouçam. Persuada-vos aquilo que vos escrevo. É vivo que eu vos escrevo, mas com anseio de morrer. Meu desejo terrestre foi crucificado. Mais uma vez, a tradução aqui é questionável, porque o grego diz assim: Ho emos eros estaurotai. O meu amor foi crucificado. O meu eros foi crucificado. Veja, a tradução, ela interpreta assim: o meu amor terrestre foi crucificado. Quer dizer o seguinte, o meu amor erótico, o meu amor material a esse mundo foi crucificado, porque agora eu sou tudo de Deus. Mas acontece que não necessariamente a palavra eros aqui quer dizer amor carnal. Por quê? Porque a linguagem, nós estamos no ano 110, a distinção entre agape e eros não é tão nítida. Então a tradução pode ser também que o meu amor foi crucificado, quer dizer que Jesus foi crucificado. E ele está chamando Jesus de meu amor. Entenderam? O meu amor foi crucificado. E se vocês forem olhar pelo contexto, ele diz assim, que não existe mais nada
que ame as coisas materiais. E amor aqui, ele usa o verbo, não é, de filia. Então ele está contrapondo. Né? Não existe mais amizade pela realidade material. Então, ele fala aqui, porém, não existe mais em mim fogo para a amizade material. Bom, dentro de mim há uma água viva. Veja a contraposição que ele faz de água e fogo. Que murmura e diz: vem para o Pai. Olha só que beleza. Isso aqui é São João puro. Você espreme assim e sai São João. Não é? Os rios de água viva que brotam no coração da pessoa que segue a Jesus Cristo, que crê em Jesus, que ama Jesus. Nele irão brotar rios de água viva. Então ele diz que existe nele este rio de água viva, e este rio de água viva diz dentro dele, né? Deuro proston patera, vem para o Pai. E é interessante isso. Proston patera, proston theon, no início do Evangelho de São João, voltado, é toda essa dinâmica, proston, voltado para o Pai. A mesma coisa no versículo 18, voltado para o peito do Pai, né? Essa mesma ideia, né? Ele diz que dentro dele, né, existe um rio de água viva que diz isso tudo. Pois bem, é assim que nós vemos todo esse espírito de Santo Inácio aos Romanos, para nós compreendermos o que é verdadeiramente ser de Jesus e o que é ser um cristão de verdade. Qual é a virtude principal do mártir? O que é que permitiu a tantos homens e mulheres que se entregassem ao martírio? Bom, primeira coisa que nós temos que lembrar é que a virtude principal do mártir é a fortaleza, não é? Fortaleza quer dizer o quê? Na nossa linguagem do dia a dia, nós poderíamos dizer que fortaleza é igual a coragem. E a coragem é a virtude de quem se dispõe a sair ferido numa luta, porque existe um bem maior que está em jogo. Santo Agostinho diz assim, que a coragem, a fortaleza, é a prova de que existe mal no mundo. Nós estamos dispostos a enfrentar um mal nesse mundo, porque existe algo maior. Então nós estamos dispostos à vulnerabilidade. Vejam só, anjo não tem coragem. Por que anjo não tem coragem? Porque anjo não pode ser ferido, né? Só tem coragem quem, ao entrar numa briga, pode sair ferido. Tá entendendo? Você entra numa briga e alguém pode te ferir. Você sabe que você pode ser morto. Você sabe que você pode derramar o seu sangue. E aí, então, você precisa da virtude da coragem. Agora, anjo não tem a virtude da coragem. Por quê? Porque você não pode fazer nenhum mal a um anjo. Tá entendendo? Que virtude que vai ter um anjo de coragem quando ele não pode ser ferido por ninguém? Ele vive na bem-aventurança. Então, coragem só tem os seres humanos. É uma virtude humana que diz o quê? Que existe algo que vale mais do que esta vida material. É aqui que está a coisa. O corajoso
A pessoa que tem coragem não é uma pessoa que não teme, que não tem medo, mas é uma pessoa que põe em ordem os seus medos. É uma ordo timoris, como se diz em latim. Ordo timoris quer dizer o quê? Que existe uma ordem nos medos. Isso daqui eu já falei para vocês em outras ocasiões, mas vamos recordar a comparação. Entra um assaltante estuprador na minha casa. Ele quer fazer maldade com a minha mulher e as minhas filhas. Eu tenho medo de morrer? Tenho. Mas tenho mais medo ainda de perder a minha mulher e minhas filhas. E por isso então eu ajo com coragem para defendê-las. Tá entendendo? Eu amo muito mais a minha mulher do que a minha própria vida. Eu amo muito mais as minhas filhas do que a minha própria vida. Então eu reajo com coragem e enfrento o ladrão para salvá-las. Mesmo que isso signifique o derramamento do meu sangue, mesmo que isso signifique que eu morra e derrame meu sangue, o que saia ferido, vulnerado, né? Vulnerabilidade. Só tem coragem quem é vulnerável, ou seja, quem pode ser ferido. Então, o mártir é o exemplo por excelência da virtude da coragem, da fortaleza. A virtude de você enfrentar, você saber que você pode derramar o seu sangue porque tem alguma coisa que vale mais do que a sua vida. Como diz o Salmo, vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Existe algo que vale mais do que a vida. Materialista não tem coragem. Materialista é necessariamente frouxo. Entende? Materialista. Esse é um fenômeno interessante a respeito dos marxistas, por exemplo. Os marxistas materialistas, eles só têm coragem quando estão de bando. Sozinhos, eles são uns bichinhos medrosos. De uma forma geral, claro, existem exceções. Mas, de uma forma geral. Por quê? Porque quando esta vida material é o máximo que você tem, meu irmão, você não vai colocar em jogo. Né? A não ser que você já tenha, você seja tão materialista que você já tenha chegado a um estágio em que esta vida se tornou algo sem sentido e absurdo, e você então já esteja jogando sua vida no lixo. Não é que você está oferecendo sua vida por um valor maior, é que ela não tem valor nenhum. E isso acontece muito hoje em dia. Isso é uma das coisas que está acontecendo nas nossas favelas, por exemplo. Meninos com 15, 16 anos de idade, com uma metralhadora na mão, entrevistados, perguntam: escuta, você não tem medo de morrer não, meu filho? Ele diz: olha, morrer a gente vai de qualquer jeito. Mais cedo ou mais tarde, não tem problema. Vamos aproveitar a vida e ganhar umas coisas aí. Quer dizer, é um materialismo onde a vida já não vale mais nada. Né? Nem essa vida vale mais. Não é que existe algo que vale mais do que... O materialista não morre porque existe algo que vale mais do que a vida. Quando ele se oferece em sacrifício, não é sacrifício nenhum, porque a vida dele já não vale nada mesmo. Porque ele não dá valor à vida. Porque ele já chegou ao desprezo da vida. Entende? Enquanto nós cristãos, quando os cristãos entregam o seu coração, né, para serem mártires, eles se dão no martírio, é porque eles creem que existe algo que vale mais do que a vida. Tá bom? Vamos, dentro dessa questão toda do martírio, recordar o martírio de São Pedro em Roma. Vocês têm aqui um mapa do Vaticano.
O Vaticano é tudo isso e só isso. É um país que dá para você, quando faz um mapa, você pode desenhar todas as casas do país, de tão pequeno que ele é. Então, todas as casas do Vaticano estão desenhadas aqui. Bom, qual é o coração do Vaticano? O coração do Vaticano é a Basílica de São Pedro. Tá? Esta basílica, ela foi construída no pé de uma colina chamada Colina do Vaticano. É por isso que o nome do lugar é Vaticano. É o nome da colina, o nome do morro. É um morro chamado Vaticano, que na antiguidade era conhecido pelo vinho ruim. O vinho que se fazia lá era péssimo. Então, o Vaticano fica fora da Roma antiga e imperial. Tá? Ele fica do outro lado do rio, onde tinha os lobos, vinho ruim, ladrões. Acontece que o maluco do Nero resolveu fazer do outro lado do rio, loucamente, resolveu fazer um circo. Quando a gente fala circo, por favor, você não pense em palhaço, né, em Globo da Morte e Domador de Leão. Quando a gente fala de circo, nós estamos falando das carruagens, corridas de cavalo, Ben-Hur, não sei se vocês assistiram aquele filme Ben-Hur, né, corrida de cavalo, às vezes batalhas navais, porque eles enchiam de água e faziam batalhas navais simuladas, lutas de gladiadores, né? O povo gostava de sangue naquela época, não é só naquela época não, hoje também, né? Quando a gente vê no cinema tanto sangue, o pessoal gosta de ver sangue escorrendo, né? Bom, então esse circo, ele era localizado mais ou menos na diagonal aqui assim, ó. Então vocês imaginem um circo oval nessa diagonal aqui. E o centro do circo era um obelisco que estava localizado aqui, do lado da basílica, à esquerda de quem olha a basílica, né? Exatamente onde está esse quadradinho preto aqui. O obelisco estava aqui antigamente, tá? Onde está o meu dedo. Depois, muitíssimos séculos depois, esse obelisco foi transferido aqui para o centro da Praça de São Pedro. Tá bom? Mas isso é uma coisa relativamente recente, de 4 séculos atrás. Tá? Mas na época de São Pedro, esse obelisco já estava aqui no centro do Circo de Nero. Tá? Esse obelisco, ele foi trazido de Heliópolis, no Egito. Então, o Circo de Nero tinha no centro um obelisco, o circo era oval, e esse obelisco de 300 toneladas, 300 toneladas quer dizer 100 vezes o tamanho do nosso altar aqui. Nosso altar tem 3 toneladas. O obelisco, você pega 100 desses altares e empilha 100, um em cima do outro, e vai dar o tamanho do obelisco. Tá? É grande. Esse obelisco foi trazido de Heliópolis, no Egito, num navio que fizeram só para o transporte dele. Só que o navio era grande demais. Que era grande o suficiente para carregar um obelisco de 300 toneladas. Quando eles trouxeram o obelisco, não sabiam mais o que fazer com o navio e terminaram afundando o navio em Óstia. Óstia é o porto de Roma, tá? Eles afundaram o navio lá em Óstia para servir como quebra-mar. De tão grande que era o navio que não servia para nada. Era difícil de manobrá-lo. Trouxeram o obelisco, colocaram lá no centro do Circo de Nero, e aqui então foram martirizados vários cristãos, entre os quais São Pedro, que segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo. Aqui no Circo de Nero.
Então, todas as vezes que vocês olharem para a Praça de São Pedro e virem aquele obelisco lá no centro da praça, saibam que aquele obelisco viu São Pedro ser martirizado. Tá? Foi testemunha. Ou seja, é um obelisco que estava lá. Acho mais fácil pensar que São Pedro viu o obelisco, né? Mas tudo bem. São Pedro então foi martirizado aqui no circo de Nero e foi logo em seguida enterrado. Onde? Na Via Aurélia. Era uma rua que passava aqui do lado do circo de Nero e no sopé da colina do Vaticano. A colina do Vaticano estava à direita de quem, seguindo pela Via Aurélia, o circo estava à esquerda, a colina à direita. E então, como nós costumamos fazer ainda hoje, os cemitérios, quando a gente faz um cemitério, você não faz um cemitério no centro da cidade, né? Você faz um cemitério onde? Na saída da cidade. Você vai dizer, mas padre, o cemitério da Piedade ali é no centro. Hoje é centro, né? Mas quando foi construído era fora. Quando foi construída a cidade não chegava lá. Tá entendendo? Então quando você constrói um cemitério, é na saída da cidade. Os romanos também faziam isso. Eles enterravam as pessoas ao longo das estradas. Então, os túmulos eram construídos de tal forma que quando você ia chegando em Roma, de um lado e do outro, você via túmulos, né? Monumentos, túmulos bonitos, uns mais pobres, outros mais ricos, mas você ia chegando na cidade e de um lado e do outro da estrada você tinha túmulos. Esses túmulos, se você hoje for lá em Roma, na Via Ápia, você ainda hoje vai encontrar o calçamento lá da época de São Pedro e de São Paulo. Ainda tem uns pedaços de calçamento que é o mesmo calçamento da época de São Pedro e São Paulo. E vocês vão, é o lugar, por exemplo, onde, segundo a tradição, São Pedro viu Jesus, o chamado Quo Vadis. Já ouviram falar do Quo Vadis? Quo Vadis quer dizer para onde vais em latim. Quo Vadis. Ou seja, aconteceu assim: São Pedro foi para Roma e aí se desencadeou a perseguição de Nero. E aí São Pedro diz, esse negócio aqui tá feio, vou embora. Vou escapar. E São Pedro começou a ir embora pela Via Ápia, né? A estrada Ápia. E quando ele foi saindo de Roma, depois que ele tinha passado pela porta, hoje nós chamamos aquela porta de Porta São Sebastião, que fica perto das catacumbas de São Sebastião. Quando ele passou pela porta, já estava fora da cidade, ele viu Jesus que estava entrando na cidade de Roma. Uma visão. Jesus já tinha subido ao céu, evidente, né? Jesus apareceu. Pedro olhou para ele e disse: Domine, quo vadis? É claro que São Pedro não falou em latim, não, né? Isso aqui é a lenda conta em latim, né? Ó Senhor, para onde vais? E Jesus responde: Vou para Roma para morrer de novo pelo meu povo. São Pedro se envergonhou, voltou atrás e entrou em Roma outra vez. E então, por isso São Pedro então foi martirizado. Isso aqui é uma lenda, não sabemos se é verdade, mas em todos os casos, como diz os italianos, se non è vero è bene trovato, né? Se não é verdadeiro, foi bem inventado. Ou seja, expressa o sentimento dos mártires cristãos que foram tentados para fugir e, no entanto, resistiram e
continuaram firmes na fé e entregaram sua vida. Bom, São Pedro então morreu ali e foi enterrado num túmulo muito simples, ali mesmo, no sopé do Vaticano. E ali que está o túmulo de São Pedro. Quando veio a época em que o cristianismo deixou de ser perseguido, Constantino mandou construir uma basílica aqui em cima do túmulo de Pedro. De tal forma que hoje nós temos a basílica construída em cima do local que era o túmulo de Pedro. E o altar principal do Papa está construído em cima do túmulo de Pedro. Estão entendendo? Então o Papa, quando celebra a missa em São Pedro, ele celebra a missa em cima do túmulo do apóstolo. Aí você vai dizer, mas padre, que certeza é que nós temos de que o túmulo de São Pedro está ali? Olha, a certeza que nós temos é a seguinte. Primeiro, se São Pedro não tivesse sido enterrado ali, Constantino estava dando uma das maiores provas de ser um idiota completo. Por que você vai construir uma basílica tendo que fazer uma obra de terraplanagem monstruosa do tamanho da obra que ele teve que fazer? Porque ele teve que comer um pedaço da montanha do Vaticano. Porque não dá para construir a basílica em cima do túmulo de Pedro se ele não comesse um pedaço do monte. Tá entendendo? Ora, se você quer construir, quer inventar uma coisa, você inventa num lugar mais fácil, né? Você não inventa num lugar difícil. Entendeu? Então, se Constantino construiu a Basílica de São Pedro ali, é porque os cristãos, no ano de 300, tinham certeza absoluta de que ali era o túmulo de Pedro. Não somente. Existem testemunhos, não é? Que Eusébio de Cesareia nos coloca na sua história eclesiástica. Testemunhos de que é ali, não é? Na Via Aurélia, que se encontra o túmulo de Pedro e que o túmulo de Paulo está lá na Via Ostiense, não é? Na estrada Aurélia e na estrada Ostiense. Então eu vou ler para vocês a história eclesiástica, tá? No livro 2, capítulo 25, números de 5 a 7. Diz assim: narra-se que sob o reinado de Nero, Paulo foi decapitado na própria cidade de Roma e que, da mesma maneira, Pedro nela foi crucificado. Este relato é confirmado pelo nome de Pedro e de Paulo, que até o presente é dado aos cemitérios dessa cidade. Então veja só, Eusébio de Cesareia está escrevendo isso na época de Constantino, tá? Só que ele atesta um testemunho mais antigo ainda. Olha só. É isso também que afirma um eclesiástico chamado Gaio, que viveu sob Zefirino. Zefirino era papa, né? Bispo dos romanos. Zefirino foi papa de 199 a 217. Então, aqui Eusébio de Cesareia está se referindo a uma tradição de 100 anos antes. Argumentando por escrito contra Próclo, o chefe da seita catafrígia, ele diz, a propósito dos lugares que foram depositados os despojos sagrados dos mencionados apóstolos, essas palavras, aí, abre aspas. Então, vem as palavras de Gaio. Gaio diz assim: quanto a mim, posso mostrar os troféus dos apóstolos. Se quiseres ir ao Vaticano ou seguir o caminho de Óstia, encontrarás os troféus daqueles que fundaram esta igreja. Fundaram a igreja de Roma, né?
Fundaram, vocês se lembram, mais uma vez, quando a gente diz que São Pedro e São Paulo fundaram a Igreja de Roma, não quer dizer que eles começaram a Igreja de Roma, quer dizer que eles deram fundamento quando derramaram o sangue deles, né? Tá? Fundamentaram a Igreja de Roma. Então, esse troféu de Gaio foi encontrado numa escavação. Se vocês forem hoje, Pio XII mandou fazer uma escavação debaixo lá do túmulo de São Pedro para encontrar o túmulo de verdade, né? Então, hoje nós temos a Basílica num nível aqui da Basílica de São Pedro. Se você descer mais um andar embaixo da Basílica, você tem lá o túmulo dos papas, onde João Paulo II está sepultado, etc. Está lá no andar de baixo, no subsolo da Basílica. Mas se você descer mais ainda debaixo do subsolo, tem uma escavação feita ali ao redor do túmulo de São Pedro. Essa escavação foi feita na década de 50 por mandato do Papa Pio XII, e lá naquela escavação eles encontraram o troféu de Gaio. O que ele entende por troféu de Gaio, né? É uma pequena construçãozinha, porque assim, São Pedro foi sepultado. Imagina que cristão tinha de dinheiro naquela época, né? Nada. Então São Pedro foi sepultado num túmulozinho chinfrim, né? Miserável. E aí, os cristãos que começavam a visitar o túmulo do apóstolo, começavam a escrever, né, grafites, né? Escreviam na parede assim, mandando mensagenzinhas para os apóstolos. Naquela época, hoje como naquela época, todo mundo gostava de escrever em parede, né? Então escreviam lá uma prece para São Pedro, né? Riscava com um estiletezinho lá, um pregozinho na parede, no cimento, fazia um recadinho São Pedro, etc e tal. Bom, eles foram e construíram, colocaram as duas colunas com um tetozinho para dar um pouco mais de dignidade para o túmulo do apóstolo. Esse é o troféu de Gaio, entendeu? Ou seja, duas colunas e uma edículazinha que fizeram para proteger o túmulo do apóstolo na época que os cristãos eram perseguidos. Então, é este pequeno monumento sepulcral, pequenino e humilde monumento sepulcral, que já tinha sido construído 100 anos depois da morte do apóstolo, é a este monumento que Gaio se refere. É por isso que a gente apelidou esse pequeno monumento de troféu de Gaio, porque ele usa a palavra troféu, né? Vocês entendem que troféu aqui não tem nada a ver com as taças que nós usamos, né? Se vocês forem olhar no dicionário, troféu é definido assim: troféu é o sinal visível de uma vitória. Então é um pequeno monumento, algo que se faz de uma vitória. Pode ser uma lembrança de uma vitória, mas geralmente é um monumento, um triunfo, né, de uma vitória. Então, na etimologia da palavra, em grego, tropaion, né? Troféu, tropaion é um monumento de vitória. Então, vejam que o martírio, desde o início, ele era considerado uma vitória. Então era Gaio, no ano de 199, ali, 200 anos depois de Cristo, está dizendo: olha, venha, eu vou levar você lá para o troféu no Vaticano. Troféu de quê? De Pedro, o triunfo de Pedro, de ter morrido mártir, entendeu? Eu te levo lá no troféu na Via Ostiense. Que troféu é esse? É lá o lugar onde São Paulo triunfou. Entendeu? Nós fizemos lá uma edículazinha, aquele é o nosso troféu. Aquele é o nosso sinal de vitória. Então hoje, a Basílica de São Pedro, que foi construída lá no Vaticano, não é? Houve uma primeira basílica que ela foi construída por Constantino. Essa basílica foi colocada abaixo
pelo Papa Júlio II, porque ela já estava danificada por vários terremotos, etc. e tal. É discutível essa história dele ter colocado abaixo, mas tudo bem. Júlio II não é que fosse muito sensível a essas coisas, ele é um Papa mais renascentista, Papa general, né? Júlio II estava mais preocupado em fazer guerra do que em ser Papa. Bom, não vamos nos perder em detalhes. Então Júlio II destruiu a Basílica Constantiniana e mandou Michelangelo fazer o projeto da Basílica atual. A Basílica atual, a parte original dela foi feita por Michelangelo, né? Aquela parte da cúpula lá no fundo, etc. Depois quiseram estender a Basílica e antes era em formato de cruz grega. Cruz grega é uma cruz que as 4 pernas são do mesmo tamanho, né? Então a Basílica ela era em cruz grega. Aí depois, como ela não cobria todo o terreno da Basílica antiga, um Papa posterior mandou Maderno, um outro arquiteto, aumentar a Basílica e ela ficou em forma de cruz latina. Tá? Então a Basílica de São Pedro hoje é em forma de cruz latina e ela está construída em cima dos fundamentos da Basílica de Constantino, que foi construída em cima do túmulo de São Pedro. Tá? Então tem o altar do Papa, uns 2 andares para baixo está o túmulo de São Pedro. Mas é exatamente em cima do túmulo, o altar papal. Então o que é a Basílica de São Pedro de hoje? A Basílica de São Pedro de hoje é um troféu. Entenderam? É um monumento de vitória, de triunfo, para a glória de Deus e do apóstolo São Pedro, que morreu derramando o seu sangue para testemunhar a fé.